Sem sombra de dúvida, para banir dos estádios esses criminosos, não só dos estádios, mas em volta deles. Depois de um ano, o incêndio químico de São Francisco do Sul ainda assombra os moradores que precisaram sair de casa às pressas. Atrapalhando o crescimento, agroindústrias catarinenses ainda precisam comprar mais de 2 milhões de toneladas de milho para atender a demanda do estado. O maior problema é o custo de produção, além das condições precárias das rodovias, fatores que prejudicam o crescimento da economia estadual. E no esporte, mesmo empatando em casa, Joinville segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um torcedor do Avaí foi morto na madrugada desta quarta-feira na BR-101. O rapaz de 27 anos foi atingido por pedras arremessadas contra um micro-ônibus. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que pelo menos 9 pessoas se posicionam sobre o viaduto para atacar o micro-ônibus. No momento em que o veículo cruza o local, as lajotas são arremessadas. A ação provocou a morte de João Augusto Grá, de 27 anos. Ele voltava do jogo do Avaí, na capital paranaense, com destino a Florianópolis, acompanhado de outros 20 torcedores. Segundo relatos de testemunhas, João foi atingido no momento em que buscava o celular na parte da viagem até o posto da Polícia Rodoviária Federal mais próximo, a cerca de 5 quilômetros. O torcedor chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. De acordo com o IML, a causa da morte do rapaz foi traumatismo craniano. Ao que tudo indica, até pela reação deles e por algumas informações que a gente levantou até o momento, de que um grupo de torcedores, de forma organizada e planejada, fizeram esse ato de jogar várias pedras e celebraram ainda no final, né, o sucesso em atingir o ônibus. Agora, acho que eles não imaginavam nunca que teria esse desfecho fatal, né, triste, que realmente chocou todo mundo. O torcedor era sobrinho de um dos conselheiros do Avaí. Em nota, a diretoria do clube lamentou a morte do rapaz e afirmou que repudia atos de violência. O caso foi repassado à Polícia Civil, mas por enquanto ninguém foi preso. Sei que o Avaí perde um grande menino e a família, sem sombra de dúvida, irreparável, uma perda irreparável. O corpo de João está sendo velado na Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. O enterro do rapaz está marcado para as 9 horas desta quinta-feira. Vagas de estacionamento para idosos ou pessoas com deficiência são obrigatórias nas ruas, mas muitas vezes não são respeitadas pelos demais motoristas. Uma realidade complicada e que se tornou comum no trânsito. No Brasil, desde 2008, vagas de estacionamento para pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência física são obrigatórias nas ruas e estabelecimentos. Só que nem sempre o que é previsto por lei é respeitado por todos. A placa alerta é exclusivo para deficiente físico e uso obrigatório do cartão. A determinação também é válida para idosos, mas nem sempre a lei é cumprida pelo cidadão. Nossa equipe flagrou esta mulher estacionando o veículo em uma vaga para cadeirante. Na abordagem, ela tenta se justificar. Tu tens alguma deficiência física, alguma coisa? Não, eu não quero sabe? aparecer, eu sei. Eu tô esperando a polícia pra pedir pra autorizar, pra ver se eu posso ficar, tô esperando uma vaga. Eu não tô. De acordo com o diretor da Guarda Municipal de Tubarão, diversas denúncias são registradas diariamente e que a falta de consciência social é um problema constante no dia a dia do trânsito. Hoje, o nosso maior problema é a parte de educação dos motoristas, e não as vagas. Seu Antônio é idoso e possui o credenciamento para estacionar em vagas para a faixa etária. Ele revela que o maior problema é encontrar uma vaga livre e, quando não acha, a alternativa é pagar. Às vezes não tem, porque tem muita quantidade de carro e aí também... Aí a gente pega, vai no estacionamento. Nós temos hoje aí o 153, né? A pessoa que se sentir, né, no seu direito, que aquela vaga é dela, por lei, né? Ela simplesmente liga 153, de pronto, imediato, a viatura vai ao local e notifica aquela pessoa que está infringindo, né, o que determina a lei.
E a seguir, denúncias técnico-administrativos da UFSC não estariam obedecendo à jornada de trabalho diária. E ainda incêndio químico de grandes proporções em São Francisco do Sul, no norte do estado, completa 1 ano. Há 1 ano, São Francisco do Sul era manchete nos principais jornais do país. Na época, um incêndio de grandes proporções espalhou uma fumaça tóxica, obrigando muitos moradores a deixarem suas casas. Lembranças difíceis de esquecer. A noite de 24 de setembro de 2013 foi uma das mais tumultuadas de São Francisco do Sul. A emissão de uma fumaça tóxica que saía do armazém que estocava 10 mil toneladas de fertilizante obrigou milhares de moradores a abandonarem as casas. Só nas primeiras horas, 7 bairros foram evacuados. Meu genro me acordou. Ele que me acordou avisando lá. Estava dormindo, não estava sabendo de nada. O caos se instalou e no amanhecer a única rodovia de acesso à cidade foi congestionada por pessoas que corriam para fugir da fumaça desconhecida. Foram 3 dias de angústia. Bombeiros de toda a região se revezaram em um trabalho intenso para controlar o incêndio químico. A fumaça apagou depois de 60 horas de combate, mas as sequelas ainda estão presentes na memória dos moradores. Dona Maria lembra com detalhes daqueles dias difíceis. Tivemos que se proteger, porque o cheiro estava forte demais, agoniado. Nós ficamos 3 noites, não sei quantos dias foi, mas nós ficamos dormindo dentro do carro, porque não tinha para onde nós ir. O episódio fez a Secretaria de Meio Ambiente correr atrás e fiscalizar as 25 empresas que têm armazéns para fertilizantes na cidade. Na época, metade não tinha licença para estocar a carga e a outra metade aguardava o processo de liberação. Hoje, a secretaria responsável afirma que o município controla os armazéns com rigor. Hoje, todas as empresas ou elas já estão licenciadas e adequadas estruturalmente e documentalmente para atender a atividade que elas estão operando, ou elas estão em fase final do processo de licenciamento, de adequação desse licenciamento. 1 ano se passou, os moradores não escondem o medo constante e ainda esperam a punição aos responsáveis. Até agora a gente está na expectativa de saber o que aconteceu, quem são os culpados. A gente não está sabendo de nada. E eu moro a 200 metros do terminal, né? Nos inquéritos feitos pelas polícias civil e federal, os 2 sócios da empresa Global Logística foram indiciados por crime ambiental. O processo, que corria na esfera federal, foi devolvido à Justiça Estadual e, por enquanto, está parado. O juiz da vara criminal analisa o caso, que pode voltar à Justiça Federal se ele entender que há elementos que caracterizem direito de competência da União. Enquanto isso, não param de chegar pedidos de indenização que são distribuídos em 2 varas cíveis da comarca de São Francisco do Sul. Já são cerca de 4 mil processos. Todo o volume físico teve que primeiro ser digitalizado. Serviço executado durante 2 meses por 10 funcionários do fórum. O que aparentemente, no primeiro momento, pareceu uma perda de tempo, já faz 1 ano que aconteceu o acidente e os processos ainda não andaram. Na verdade, eles estão numa tramitação aqui interna, uma organização interna para que nós possamos ganhar tempo no futuro. Futuro esse que já chegou, porque acredito que a partir da semana que vem esses processos devem ter o seu impulso e os réus serem citados para que apresentem as suas respostas em todas as ações. A quinta-feira vai ser de nebulosidade variável, com chuva isolada em todas as regiões, principalmente no período da tarde. A temperatura mínima deve ficar em 9 graus na Serra e a máxima em 26 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 22 graus. No Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máxima de 24. E no Oeste, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Polêmica na Universidade Federal de Santa Catarina. Técnicos administrativos não estariam obedecendo à jornada diária de trabalho. A denúncia partiu do Departamento de Ciências Contábeis, que abriu processo administrativo para checar possíveis irregularidades. Desde o início de agosto, os servidores da Universidade Federal passaram a fazer uso da folha ponto para controle da jornada de trabalho. Mas nem todos os profissionais estariam cumprindo as 8 horas diárias previstas no contrato.
Em 2004, um inquérito civil na Procuradoria da República investigou denúncias de descumprimento da carga horária. 3 anos depois, uma inspeção da Controladoria Geral da União apontou que havia falhas no controle de frequência. E desde 2011, o Ministério Público Federal recomenda a instalação de um sistema eletrônico de ponto, mas problemas na licitação levaram a um impasse até o momento sem solução e a folha ponto estaria sendo usada de maneira provisória. Para o sindicato que representa os servidores da Administração Pública Federal, não houve diálogo com a categoria, mas que em vez das 8 horas diárias, estão cumprindo 6. Uma reivindicação antiga para ampliação dos turnos de trabalho e contratação de mais profissionais. Porque nós não somos contrários a qualquer tipo de controle, né, de assiduidade dos servidores técnicos administrativos. Mas entendemos sim que precisamos criar um canal de diálogo. Uma ação civil pública pode se originar do impasse, com base em um decreto de 1996, que exige o controle dos servidores federais. Em notas divulgadas em seu site, a reitoria da Universidade Federal informou que está aberta ao debate e que a medida foi tomada com apoio unânime dos coordenadores da instituição. Já a direção se comprometeu a apurar o caso se houver denúncias concretas. E depois do intervalo tem futebol. O Joinville empata em casa, mas se mantém na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E a difícil situação do Criciúma, que enfrenta o Internacional em Porto Alegre com a necessidade de vencer. Futebol, 2 empates dos times catarinenses da Série B na rodada de ontem à noite. O Avaí caiu para a 3ª colocação, mas o Joinville se manteve na liderança da competição. Na Arena Joinville, muita disputa de bola e muitas faltas de lado a lado. E o juiz não poupou os cartões durante a partida. Mesmo jogando fora de casa, o América Mineiro abriu o placar. William recebeu em profundidade, se livrou do goleiro Ivan e tocou para o fundo das redes. No segundo tempo, Edgar Júnior avança e cruza para Hugo empatar a partida. Tudo igual em Joinville. O tricolor continua na liderança, agora com 47 pontos. Talvez se empatássemos mais cedo, a gente poderia até ter um pouco mais de tranquilidade para tentar a virada. Mas eu vejo que o grupo lutou até o final. Trabalhamos, não é à toa que saiu aplaudido pelo torcedor, porque reconheceu que o grupo lutou e buscou a vitória até o final do jogo. Em Curitiba, quem saiu na frente foi o Avaí com esse gol de Marquinhos Santos, depois de receber um passe de Anderson Lopes. Mas quase no final do jogo, Lúcio Flávio cruzou e Jean fez de cabeça para o Paraná. E ficou assim, 1-1. O Leão da Ilha, na 3ª colocação, tem 46 pontos. Tomamos um gol de bola parada, né? Depois da entrada do Jean Carlos, eles ganharam um poder ofensivo muito grande na bola aérea, mas uma desatenção na marcação do zagueiro, que entrou por trás de todo mundo e fez o gol. E pela Série A, Figueirense e Chapecoense jogam em casa para se manterem fora da zona do rebaixamento. Já o Criciúma, único catarinense no grupo do rebaixamento, tem agora um desafio em Porto Alegre. O jogo começa daqui a pouco às 7h30 no Beira-Rio e o técnico Gilmar Dalpozo não vai poder contar com Giovani, que sofreu uma lesão. No lugar dele, no meio-campo, entra Cortez. O Tigre tem o pior desempenho como visitante da Série A, mas o técnico Gilmar Dalpozo acredita que pode surpreender e vencer o Colorado. A vitória ela quase veio contra o Figueirense fora de casa. E o Palmeiras também, um resultado justo seria um empate. Então nós estamos muito próximos da vitória. Então é dessa forma que eu vou enfrentar o Internacional, acreditando na capacidade e no potencial do meu trabalho e do trabalho do grupo. A Chapecoense enfrenta o Atlético Paranaense às 9 horas na Arena Condá. O técnico Jorginho conversou muito com os jogadores nos treinos. O objetivo é buscar a vitória para se distanciar mais da zona do rebaixamento. Fabinho, que cumpre suspensão, vai ser substituído por Ednei. Para incentivar a torcida, o clube está fazendo uma promoção. Quem for ao jogo hoje à noite ganha ingresso para a partida contra o Criciúma no fim de semana. Já o Figueirense, na 13ª posição, pega o Corinthians a partir das 10 horas da noite no Orlando Scarpelli. No primeiro turno, o alvinegro catarinense conseguiu uma vitória histórica na inauguração do Itaquerão, 1-0.
gol de Giovanni Augusto. Mas o Figueirense vem de 4 jogos sem vitórias. Na zaga, Marquinhos lesionado dá lugar a Nirley. Argel Fux vai escalar 2 atacantes, Everaldo e Pablo, e reforçar o meio-campo. A ideia é ter um meio-campo forte, né? O Corinthians tem um meio-campo forte, combatível. Então nós vamos jogar no quadrado com 2 volantes, com o França e com o Paulo Roberto, com o Marco Antônio de meia direita e com o Giovanni Augusto de meia esquerda, e 2 atacantes rápidos na frente, Everaldo e Pablo. E a seguir, preparando o futuro para garantir uma aposentadoria melhor, muita gente está investindo em planos de previdência privada. E ainda, boa safra de grãos anima agricultores catarinenses, mas o resultado poderia ser ainda melhor se as linhas de trem pudessem fazer o escoamento da produção. O teto máximo de pagamento da Previdência Social no Brasil muitas vezes fica abaixo do salário do trabalhador. Por isso, a saída para alguns é poupar desde cedo e investir em um plano de previdência complementar. Celso tem 75 anos e está aposentado desde 2001. Enquanto atuava como economista, ele contribuiu com a Previdência Social, mas optou também pela Previdência Complementar oferecida pela empresa. Hoje recebe uma quantia pelo governo federal e o dobro pelo plano particular. Se eu tivesse só com esse dinheiro público, francamente, meus filhos tinham que estar me ajudando. Para este contabilista e professor, a educação financeira deve fazer parte da vida do trabalhador desde cedo. E também é importante reservar uma parte do salário para investir na aposentadoria, já que o retorno da contribuição pelo governo pode não ser suficiente. Fundamental um planejamento financeiro, familiar, que possibilite redução dos custos para que se possa poupar o quanto antes. Na avaliação da Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de Previdência, que debate o tema a partir de hoje na capital, a modalidade pode garantir consumo a longo prazo, mas ainda precisa de redução da burocracia e até incentivos fiscais, para que mais empresas passem a oferecer planos complementares. Substituir custos que esse empresário já tem por outros, para que ele possa então fazer a previdência complementar. A boa safra de grãos anima agricultores catarinenses, mas as agroindústrias ainda precisam comprar mais de 2 milhões de toneladas para atender a demanda do Estado. O maior problema ainda é o custo de produção e as condições precárias das rodovias, fatores que prejudicam o crescimento da economia catarinense. Santa Catarina produz cerca de 3 milhões de toneladas de grãos. Desse total, 2 milhões e 500 mil toneladas ainda precisam passar pelas rodovias catarinenses para chegar até o oeste do estado e atender a demanda dos frigoríficos. O milho é o principal componente da ração para os suínos e aves. No Mato Grosso, a saca de 60 quilos está R$ 10, mas quando chega aqui no estado é vendida a R$ 30. O motivo é o custo elevado do transporte. De acordo com o presidente de um frigorífico de Chapecó, a boa produção de grãos poderá dar uma estabilidade no preço. Agora, com relação a amenizar o custo do transporte e trazer o milho de lá para cá, ou seja, lá de Sorriso, Nova Mutum para cá, isso não vai ajudar em nada. Por quê? Porque não tem ferrovia. Simplesmente estamos gastando, queimando dinheiro para trazer esse milho com caminhão para cá. A BR-282 está sobrecarregada de caminhões que fazem o escoamento da produção catarinense. O sonho das agroindústrias é que os grãos possam chegar ao estado através das linhas de trem. Já existe o projeto da Ferrovia do Frango, que vai ligar Dionísio Cerqueira na divisa com a Argentina até Itajaí. Os trilhos seguirão por São Miguel do Oeste, Chapecó, Erval do Oeste, Santa Cecília até o Porto. No total, serão 530 quilômetros de linha férrea. A estrutura custará 54 milhões de reais. O trem não vem só com milho, ele vai com outros produtos, tipo adubos, qualquer insumo necessário para o agronegócio. Ele sai daqui, vai no Paraná, tem fábricas de adubo, São Francisco tem fábrica de adubo, leva também um adubo para a região produtora.
Então o trem faz a mão dupla. Futuramente também a gente sonha com isso, depois que tem o trilho, por que não trem para transportar carnes? A malha ferroviária catarinense possui 1.300 quilômetros e está construída no sentido norte-sul e leste-oeste, atendendo o porto de São Francisco do Sul. Atualmente, as ferrovias catarinenses são utilizadas para o embarque e desembarque de combustíveis, fertilizantes, madeira, areia e cimento. Em Santa Catarina, 76% do transporte de cargas é feito através das rodovias e apenas 5% é feito por ferrovias. A nossa competitividade da suinocultura, da avicultura e agora com crescente produção do leite vai depender muito do transporte eficiente e barato. E não tem meio melhor do que fazer isso com a ferrovia, tanto para trazer os grãos para o oeste catarinense, que nós somos deficitários em quantidade de milho e farelo de soja para o nosso consumo, como também a questão do transporte dos produtos para os portos para comercialização. Vamos ver como está o trânsito em Florianópolis. Você vê imagens ao vivo das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é lento em ambos os sentidos, mas mais congestionado para quem sai da ilha. Em Florianópolis faz 20 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.